vozes e versos batendo no coração. Esse sonho é história de nossas memórias, é superação. Carregando a cultura e a identidade eu vou, carregando a riqueza do povo que eu amo e sou. Sou da terra, notícia, sou forma e sou formação. Sou talento, streaming, sou elo e televisão. Sou a linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. Carregando a cultura e a identidade eu vou, carregando a riqueza do povo que eu amo e sou. Sou da terra, notícia, sou forma e sou formação. Sou talento, streaming, sou elo e televisão. Sou a linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição do novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição. Olá, olá, gente! Estamos mais uma vez aqui, prontos e preparados para mais um episódio, né? Hoje é o 37º, eu acho que é isso. 37º episódio, e é uma honra estar mais uma vez aqui presente contigo. Espero que contribua dentre todos os outros episódios. Já peço que tu dê o teu like, curte aí e ao mesmo tempo já compartilhe esse episódio para ir para mais e mais pessoas. Hoje a gente vai trazer um papo um pouco diferente, só que a gente também vai contar um pouco de essência, né? Hoje a gente vai fazer uma mistura de evolução junto com história de vida, vamos colocar dessa forma. Está aqui mais uma mulher brilhante. Amigo, corta para a câmera geral aí. Daniela Oliveira, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada, Dani. Dani da Casual para os mais próximos, os mais íntimos. Dani da Casual de Afogados de Engazeira. Dani, muito obrigada por estar aqui, por aceitar o nosso convite. E já mostro ela, está belíssima. Né, está belíssima. Inclusive, vestidos... temos disponível na Casual. Temos disponível na Casual. Então, Dani, de verdade, prazer te ter aqui, tá? Uma prazer honra. é todo meu. E eu queria que tu começasse para depois a gente desempenhar para outros caminhos aí, que eu sei que tem muita coisa para a gente conversar. Quem é Dani? Conta um pouquinho de Dani. Sou Daniela Oliveira. Eu acho que é tão difícil a gente falar de si mesmo, né? É difícil, eu acho que é um pouco mais complexo, mas fala. Sou de Afogados da Engazeira, para quem não me conhece. Sou proprietária da Casual, a Casual que fica localizada na Rio Branco, na Galeria do Posto Ipiranga. E estou aí no mercado desde 2012. Então, muitas pessoas acham que é recente, mas não. Tem um longo caminho aí. Sou mãe de Ana Luísa, sou esposa de Rodrigo. E estou aí nessa... Antes de ser Dani da Casual, Dani trabalhava com o quê? Fala um pouquinho. Porque eu acho que para chegar em Casual, como você colocou, levou um tempo, né? Não foi do dia para a noite. Sim, desde muito criança eu já trabalho. E trabalhei com meus pais, minha mãe costureira, meu pai também tinha banca na feira. E eu amava trabalhar com meus pais, eu amava trabalhar com manhinha. Inclusive, eu disse a ela que eu sou revoltada que ela nunca me ensinou a costurar, mas eu sempre estava ali, olha, ligada em tudo que ela fazia. Né? Então, eu sempre digo assim, Deus sabe de todas as coisas. Então, hoje o que eu faço está linkado com o meu passado. Né? Então, direto ou indiretamente. Totalmente, porque sempre no comércio com meu pai, e não deixava de ser um comércio, minha mãe, porque eu lidava com as clientes, eu também estava ali, olhando todo o processo, como fazia as roupas, modelagem, então aquilo tudo me encantava. Ô, Dani, tu já pensasse em montar uma fábrica, não, Dani? Tu montar a tua própria linha? Já pensou? Porque, assim,
A gente vai falar sobre o que está acontecendo com a evolução da casual, obviamente, mas linkado ao que tua mãe já sabe, ao conhecimento que você vem adquirindo, né, de tudo. Eu acho que seria um ponto. Coloca isso para o futuro, próximo, vê se Quem sabe afogar você não está profetizando algo. Amém, Senhor, que seja. Mas é porque, como você disse, né, que está tudo entrelaçado. Uma coisa está linkada à outra. Eu acho que faz muito sentido isso. Sim, e essa minha trajetória profissional, então, já trabalhei no comércio, já trabalhei também no setor financeiro, mas onde realmente eu me encontrei foi na Ó, moda, onde tu aonde o quê? no setor Onde tu se financeiro. encontrou? Ó, aí a Mas eu me palavra. encontrei na moda. Mas é onde a gente consegue despertar algo que você consegue colocar até um sorriso com mais felicidade mesmo, porque a gente tem a felicidade do dia a dia, mas o sorriso que a gente coloca quando a gente faz o que a gente ama é diferente. Não, é totalmente diferente. Mas assim, até a gente entender que realmente é isso que a gente ama, porque mesmo eu sabendo que eu tinha todo esse processo na minha família, com minha mãe, mas até você entender que realmente é isso que você ama, você tem passado por muitas etapas, né? Profissionalmente. Então é até assim, para algumas pessoas que ainda não se encontraram, que não são felizes no que fazem, tem que suportar o processo para também entender o que Deus tem preparado para você, né? E também correr atrás, que nada cai do céu, né? Ô, Dani, no bastidor a gente estava falando aqui, você estava dizendo que você era tímida. Por que tu diz isso? Que tu és ainda um pouquinho hoje. Mas eu Eu sou. acho que tu não és. É uma percepção que você tem ainda um pouco, por acho que existe tudo que a gente se rotula um pouco no passado, mas você não é. Você é extremamente comunicativo. Eu sou comunicativa, mas é como eu te disse, até você, assim, eu não sou de chegar e já começar a A desenvolver conversar com algum todo mundo. assunto. Eu primeiro observo o ambiente e vou conversando. É até muito neutra, né? Inclusive, gente, que está aqui no bastidor, Dona Amanda, a parceiraça aqui de Dona É Dani, meu que ela amor. vai contar aqui um pouco sobre ela, com certeza, mas está aqui também no bastidor, aqui acompanhando e filmando tudo, filmando Então, tudo. se em algum momento vocês me verem assim, um pouco olhando para cá sem saber para onde olhar, é porque a Amanda tá assim para mim, ó, julgando. Para ajudar, é para ajudar. É meu apoio moral. Dani, então fala assim um pouco da casual. O nome casual, ele tem um significado? A palavra, né? Vamos botar a palavra. Sabe como foi escolhido? Diz. Eu tinha uma sócia e nós estávamos na piscina e disse: e aí, vamos montar uma loja de acessórios tal? Do nada. Do nada. E daí, na época, eu trabalhava no banco e vamos tal. E ficou nessa. Nós pensamos no nome. Eu lembro que eu acho que eu pesquisei no Google. E daí veio, tipo, tinha uma loja Casual Store. Aí Casual Acessórios. Aí foi quando começou. Graças a Deus. Entendi. Então foi um nome que não foi muito Não, que aconteceu de vocês planejarem. não. Surgiu e hoje está o nome que está sendo construído. E assim, alguns anos atrás não tinha todo esse estudo como é hoje, que vai pesquisar a essência do nome e que tem todo um brand. Não, foi na tora, E como deu diz. muito certo. E E deu o nome certo. casual, ele ficou mesmo, viu? Fixou, né? Sempre diz assim, eu vou ali na É? Casual. E daí, em 2018, quando eu assumi a loja sozinha, eu tirei o Casual Acessórios, ficou só o Casual Store, e daí eu comecei a trabalhar somente com roupas. E daí era pontual, uma bolsa, alguns sapatos, mas ficou o forte da loja mesmo, só roupas. E hoje é só casual. Ou é casual stories. Só casual. Porque no rebrand eu fiz o quê? Aí eu ia dizer agora, nesse momento você fez o rebrand. Isso, aí eu fiz o quê? Deixei só casual. Para ficar mais minimalista, ficar mais sucinto, sabe? E o nome, as letras que você, quando refez a marca, né? Isso. O letreiro ficou muito legal, ficou muito Ficou um legal. design bem moderno, Bem que era moderno, bem exatamente isso que eu queria sofisticado. mais limpo. Eu acho que conversava muito com assim, minha essência. Eu acho que cada fase da loja, ela foi conversando com a fase que eu estava vivendo, Uhum. né? Eu fui respeitando esse processo, fui respeitando o que eu queria naquele momento, se combinava comigo também, porque às vezes a gente eu já passei por essa fase de você querer, eu achei lindo, eu vi em algum lugar, e você não respeitar se isso realmente condiz com sua personalidade, se condiz com o seu negócio. E nessa fase da casual, condizia exatamente com o que eu estava vivendo, com o que eu acreditava,
com o propósito que eu estava consolidando. Então, acho que isso é muito importante quando a gente muda essa estética, sabe? Tu fala também nesse quesito do comprar, eu acredito, né? Que é o comprar que o teu cliente deseja, que a tua cliente, que é feminino, né? Que a tua cliente deseja, porque sua roupa está belíssima, né? Está belíssima. Mas nem todo mundo gosta desse estilo. Sim, Tem um outro estilo que vai ser nessa perspectiva. Hoje a Casual, ela é uma loja de alto padrão? sim, eu considero uma loja assim, que ela é um serviço mais personalizado, é uma loja que ela é para aquela cliente que ela é bem resolvida, ela sabe o que quer, é uma cliente mais madura e, ao mesmo tempo, nós também Madura atendemos de idade ou madura de estilo? de estilo, ela sabe o que quer, ela conhece seu estilo, sabe? E, ao mesmo tempo, eh, essas filhas das clientes são nossas clientes também. E nesse processo nós ajudamos essas meninas, né, que estão naquela fase que também não sabe seu estilo, e nós ajudamos elas a entenderem qual é a fase que você está, o que é que você quer passar. Eu posso te ajudar nesse momento, com esse estilo de roupa. Então, assim, o mais o propósito da Casual, eu acho que é tão sólido, no sentido de nós conseguimos atender todas as gerações. Eu tenho clientes que nós atendemos a mãe, a filha e a neta. Aí nós temos roupas para todos esses públicos, porque pode dizer assim: "Ah, é uma loja que só atende a mulher que ela já sabe o seu estilo, uma mulher mais madura, uma mulher, como é que eu posso dizer, independente, que ela já está consolidada profissionalmente". Não, nós atendemos desde a adolescente até a senhora que vai lá e quer uma proposta para um evento especial ou para usar no dia a dia. Então a gente consegue atender todas essas faixas etárias. E eu acho isso o máximo, porque não é uma loja de modinha, não é uma loja que, hypada, eu vou lá porque esse ano é a melhor loja. Não, vai lá porque você sabe que vai na Casual e você vai encontrar. Então, quando diz assim, uma loja alto padrão, talvez não seja esse termo. Eu acho que pode-se dizer assim, é uma loja que você vai encontrar peças de alta qualidade, certo? Com um valor agregado e que você vai saber que está linda, bem vestida, vai ter uma equipe lá totalmente preparada para te indicar a melhor roupa, Perfeito, Dani, entendeu? perfeito. Para chegar nessa perspectiva da escolha de uma boa marca, de um bom produto, não foi hoje, né? Você vem Sim, trabalhando. Antes começava com um produto com qualidade, obviamente, mas que tinha um meio termo no quesito do investimento, porque hoje uma peça bem estruturada é um investimento, né? sim, É um claro. investimento porque ela não se constitui hoje. E como você mesmo colocou, a Casual realmente ela não é uma loja que eu percebo de modinha. Ah, eu vou comprar aquela blusa que está na moda na Casual. Eu acredito que, para mim, na minha perspectiva, são roupas mais tradicionais, que independente do tempo e do local, do horário e do dia e da primavera, não, Da da estação. estação que você vai comprar, ela vai ser utilizada, é Sim, atemporal, né? E isso é muito bom. Para chegar nesse nível, Dani não começou dessa forma, né? Foi uma não, não. caminhada. O que fez Dani mudar um pouco? Ah, eu preciso trazer esse tipo de produto, porque eu acredito que meu público é nessa perspectiva. Estou entendendo. Desde o princípio, a gente sempre trabalhou com qualidade, então era algo assim que era inegociável, questão da qualidade, de independente do preço, a gente oferecer qualidade para o cliente. Para você ter noção, tem clientes que chega lá e diz: "Dani, eu tenho uma roupa de quando vocês abriram a loja". Aí eu: "Sério? Sério?". E eu vejo também clientes, então isso para mim eu fico feliz, porque eu sei que Eu a tenho o peça. vestido da inauguração do escritório. Sério, tá vendo aí? Eu Olhe, tenho o vestido da inauguração prova do viva. escritório. Inclusive, essa blusa que você É. está, Tassiana Inclusive, também também estava no estava. mesmo dia da gravação. Quando vocês verem Tassiana aí na gravação, Tassiana vai estar com a blusa igual a minha, só que em outra cor. E para você ver, era uma edição de look totalmente diferente, né? E uma blusa que você pode ter usado há 5 anos atrás, se você usar 5 anos na frente, é uma blusa clássica, uma blusa sem alça clássica que não vai sair de moda. Então, assim, a gente sempre prezou pela qualidade, mas para chegar
nesse nível de curadoria muito aguçada. Pronto, aí essa é a palavra que eu coloco, que eu acho que você coloca muito bem, curadoria, é fazer uma escolha correta, é isso? Isso, exatamente. Então, para chegar nesse nível, primeiro que tem que ter um olhar muito atento, né? Porque uma coleção errada, você é contadora, você sabe, pode comprometer Toda a sua o seu to faturamento e principalmente aquela totalmente. temporada completa, né? Exatamente. Então, imagina você errar uma coleção. Mas para você ser mais assertivo, eu não estou dizendo que eu nunca errei, já errei várias vezes. Mas para você ser mais assertivo, uma das premissas principais é você estudar, você saber para quem você vende, você conhecer O sua seu público. persona, você conhecer. Porque às vezes eu digo, ah, loja A, loja B está vendendo isso, eu vou vender também. Mas certo, mas será que vai comunicar com o público que você atende? Então, graças a Deus eu sempre fui muito assim, eu sempre fui muito focada no que minhas clientes usam, em conhecê-las melhor, então ter essa conexão real com elas, para não errar nessas coleções, né, ser mais assertiva possível. Então eu acho que o ponto principal é sempre eu pensar no meu negócio, e não estar olhando para A nem B, que é aí onde você erra. Porque as poucas vezes que eu tentei dizer: "Ah, eu acho que eu vou fazer isso", me dei mal. Então eu venho seguindo uma linha que eu faço o meu, compro de acordo com o que eu sei que elas vão gostar. E o melhor, eu não só compro o que eu uso, eu compro o que eu sei que é comercial para o meu negócio. Entendeu? Porque às vezes eu uso algumas roupas extremamente estilosas e que eu sei que não vai ser Tu comercial. estava em Milão, que depois a gente vai falar sobre com um look bege, era bege, perfeito. Tu estava com Que preto, acho que eu não lembro, era um branco, era um foi begezinho, com gravata. era. E também tu estava com um preto que tu saiu noite, perfeito É também. bem lindo. Então, assim, de repente pode ser que você tenha amado, mas tem algumas Que clientes não gostou. que não é que acharam feio, ou pode também ter achado, mas pode dizer: "Não, isso não condiz com o meu estilo", e eu tenho que respeitar, né. Então, no decorrer dos anos, eu também, diante de vários cursos, da vivência de mundo, eu fui aprendendo a respeitar essa individualidade de cada cliente. Uhum. Então, hoje, eu sempre que eu vou fazer a curadoria, eu faço assim, eu analiso, primeiro eu peço muito discernimento a Deus para escolher, porque não é fácil, você tem que estar com a cabeça muito legal, É. né. E eu olho para aquela coleção, aí eu já vou mentalizando as As clientes. clientes. É incrível. E o mais incrível ainda é a conexão que existe, né, em relação à equipe, que quando chegam as peças, aí elas fazem essa para tal cliente, essa para tal cliente, essa e vai funcionando. E vê que curioso, teve uma curadoria que eu fiz, e eu fiz assim: "Eita, essa eu acho que tal cliente gosta, essa tal cliente gosta", e quando chegou, por diversas coisas que você vai fazer, eu acabei não mandando para essa cliente: "Olha, chegou isso que é a sua cara". E foi postada a foto, fiz um provador, foi postado, e ela fez: "Amei, tem como mandar para mim?". E era a pessoa. Era a pessoa, só que eu tinha esquecido de para você ver a conexão. Então, até chegar nesse ponto de você conhecer o que sua cliente ela gosta, o que sua cliente, sabe, vai comprar, é muito complexo, né. Eu acho que tem que ter muito estudo, tem que pedir muito discernimento mesmo a Deus, porque você sabe, É. comércio é complicado, às vezes sua cliente está usando o P, daqui a 6 meses ela está usando o G, e é Ô isso. Dani, tu percebe que a cada dia o teu cliente, ele se expande para um mesmo nicho, para um mesmo nicho não, mas para um estilo semelhante, porque todos os dias com certeza tu recebe novos clientes, ou Sim, clientes, mulheres, né, mulheres. novas clientes. E essas clientes têm o mesmo estilo, sempre? Não, Não? não, não, né, Amanda? Não. Ai, tá vendo? Minha gente, eu tô aqui com ela, eu tô me sentindo tão mais segura. Não, por incrível que pareça, porque acredito que muitas pessoas devem achar o quê? A cliente da casual é aquela cliente toda engomadinha igual a Dani tá, com um blazer impecável, com uma camisa de seda, com uma calça e uma alfaiataria, mas não. Engraçado, né? Porque eu acho
que a pessoa ela tem muita qualidade. A pessoa que vai comprar, ela quer qualidade. Sim. Então, eu achava que realmente era um Não. estilo muito semelhante. Não. Roupa de alfaiataria. Seu estilo é o meu estilo. Eu gosto muito de roupa de alfaiataria. Gosto de estar bem vestida também, obviamente, mas tem horas em que a gente, não vou mentir, Dani, tem hora que a gente não combina, não vai dar muito certo. De acordo com o ambiente, né? Tipo, eu acho que não ficou tão legal, tá? Aquela Sim, roupa sim. para aquela situação. E tá tudo bem, eu acerto na próxima, tá? Eu não vou sempre acertar como você sempre acerta. Porque eu acredito que é uma responsabilidade muito grande para ti. Eu acho. Acaba ficando natural, mas ao mesmo tempo Tu se cobra? me cobro, mas eu me cobro mais para atender a cliente, acredita? Nem é tanto em relação a mim, né? Mas eu me cobro muito para entregar esse serviço de qualidade. E hoje a gente tem um serviço muito personalizado. Hoje nós temos as clientes que elas viajam muito, graças a Deus que elas continuem viajando, porque elas precisam de vários looks, né? E dependendo da estação, o local vai estar frio, ou o local vai estar quente. E o que é que eu faço? Eu monto toda a mala personalizada. Então imagina você ir para uma loja que você não vai precisar pensar, ai meu Deus, eu vou, sei lá, para a Europa. Nunca fui, mas eu sei que Dani já foi, eu sei que as meninas têm a expertise de montar, porque elas já são acostumadas a montar malas para a cliente que foi para a Europa. Então elas entregam assim, eu confio no estilo de vocês. Mas antes de tudo, a gente estuda o estilo da cliente, porque eu não vou. E o mais interessante desse trabalho que tanto eu amo fazer isso, como as meninas, Amanda é expert, Amanda, me ajuda aqui agora. E as clientes dizem assim, meu Deus, jamais eu pensaria nessa composição. E a gente traz exatamente essa facilidade para a cliente na hora dela montar uma mala. Para mim é simples montar uma mala, mas talvez para a cliente que não tem esse costume, que ela está focada no trabalho dela, ou está focada com outras demandas, para ela isso é um terror. Então, o que é que a gente faz? Facilita a vida da cliente. Não só é a venda. Inclusive, várias e várias malas que a gente monta, a gente acaba aproveitando 80% da roupa das clientes. Olha, você já tem uma camisa branca? Já. Então tá, não precisa comprar outra, né? Se você já tem uma que atende a Então, tu qualidade. prepara o look para a pessoa, mesmo ela já Sim. compondo, já tendo peças em Não, casa. se de repente você já tem uma peça que comprou em outro lugar, não é o problema. A gente vai fazendo a composição com as peças que nós temos na casual, porque também não é justo. Imagina, eu te ajudo, mas você tem que comprar 100% na loja. Eu acho que não fica justo, eu acho que não fica algo sincero, sabe? Passa um pouco dos seus valores, né? Isso. E qual é o diferencial da casual? Que a gente trabalha com a verdade, com a realidade, sabe? Olha, inclusive, nós temos um banco de dados no qual a gente sabe as peças que a cliente comprou. Então, tem peças que Olha, elas que nem lembram. importante. E eu digo assim, as meninas olham também os históricos e dizem, olha, você já tem uma calça X cor. Então, essa calça que você já tem vai fazer composição com esse blazer que você está querendo, ou com esse colete, ou com essa blusa. E daí elas, menina, nem lembrava que eu tinha essa roupa. Então, eu acho que é uma troca justa, né? Nós oferecemos um serviço de qualidade e, de contrapartida, estamos ajudando também a cliente, e claro, vendendo, né? Que é o que nos sustenta. Dani, ao que tu falasse agora sobre viagem, né? A cliente viaja, a cliente te recorre. Agora vamos falar da tua viagem. Porque eu entendi que a casual ela surgiu por uma expectativa que, na sua perspectiva, não era nem planejado. Foi, as Não. coisas foram acontecendo, você tinha uma sociedade, acredito que hoje você caminha sozinha, então para isso acontecer, você foi evoluindo, entendeu o teu público, entendeu que era o teu cliente, entendeu como comprar certo. Aí Dani agora recentemente foi para onde, gente? Foi para Milão, né? Então, dentre outra viagem que tu já fez para Paris. Eu fiz um curso de moda em Paris e esse agora foi em Milão. E você com a mesma professora. Com a mesma professora. Isso, que era como se fosse um pré-requisito. Fazia Paris para depois ir para Milão. Entendi. Que entendia mais a questão era como se fosse uma introdução. Entendi. E depois Milão, então eu disse, no momento certo vai dar certo essa viagem. Paris foi por qual perspectiva? O porquê dessa viagem a Paris? Daniela compra vários produtos em todo o Brasil, acredito que tenha... Sim. Você vai para o showroom, faz a compra, faz a escolha do material, do produto que tu queira.
E lá você com certeza é conduzida a fazer a melhor compra. Ó, isso aqui está nessa perspectiva por Isso. causa de tal temporada e tal. Mas por que Paris? Para depois a gente chegar em Milão. O porquê que era necessário, Dani? Eu estou colocando isso porque possa ser, e as pessoas que estão assistindo a gente, é dona de uma loja que Uhum. também caracteriza uma boa qualidade dos produtos. Não vou dizer que seja uma loja também de alto padrão, ou possa ser que ela se caracterize isso, mas não evolui, que não tem o nome da Casual que a Casual tenha hoje. O porquê Milão? Para conseguir ter o nome, um título, ou para ter o tipo de conhecimento que você acha que lá vai ter diferente que no Brasil não tem? Então, assim, o Brasil é um berço também de uma moda de qualidade. Tem muitos aqui, né, Toritama, Santa Cruz, Eu vi recentemente teve teve um desfile lá, não foi? isso. Então, assim, incontestavelmente, seria desleal eu falar: "Ah, eu tive que ir porque só lá a moda é suficiente". Não, pelo contrário, aqui em São Paulo, eu compro todos os meses, estou por lá, tem o Bom Retiro, tem a questão do Brás, que é um centro, né, de compras enorme. Porém, eu vou para os lugares onde eu sei que eu vou encontrar peças de extrema qualidade. E São Paulo sempre acha, porém, você tem que ter cuidado, né? Questão de se vai atender o seu cliente, se aquilo é realmente um produto adequado para você comercializar. E quando eu pensei assim, pera, eu já estou bem ambientada, tanto em São Paulo como outros centros comerciais, e eu preciso expandir esse meu olhar. Eu preciso ter uma visão macro, eu preciso entender a moda internacionalmente, até porque o Brasil inteiro, a moda do Brasil inteiro funciona em torno do que vai ser lançado fora do Brasil, porque eles lançam bem antes e quando vem para cá, né? Inclusive todos os fornecedores eles vão para fora do país para se inspirar e trazer essa moda para cá. Então, quando eu decidi primeiro ir para Paris, estudar moda, entender como funciona essa moda fora do Brasil, era exatamente para ter essa visão antecipada das tendências, né? Então, entender como é que funciona, entender a moda nesses grandes centros e até as lojas, as experiências que eu vivi, inclusive quando eu fiz moda em Paris, foi antes da reforma. Quando eu Que voltei de ano? Paris, foi 2 anos atrás. A reforma foi em que ano, Amanda? 2024? Foi, 2024. acho que foi 2023 que eu fui para Paris. Quando eu voltei, iniciou a reforma na Casual. Então lá, além de todo o conhecimento que eu adquiri, eu trouxe para a reforma. Porque para você ter noção como é importante você aproveitar todas as oportunidades para onde você vai em todos os sentidos. Porque às vezes, ai, que besteira, foi para lá para ver uma tinta de uma parede. Mas juro, Jaqueline, lá eu fazia até assim. Qual a textura dessa tinta? Como é que eles colocam esse LED? Sabe o empreendedor quando senta numa sala e começa a observar tudo que está ao seu Para ter redor? as ideias. Então, até isso eu trouxe para dentro da Casual. Então, na reforma eu fazia, não, eu vou querer aquele detalhe que eu vi na Yves Saint Laurent. Não, eu vou querer aquela estrutura que eu vivi em tal masterclass. Então, tudo que eu vivi, tanto de conhecimento como de espaço físico e experiências, eu trouxe para dentro da minha loja, sabe? Então, assim, não foi uma simples viagem, não foi um simples curso. É muito complexo para eu expandir aqui, mas eu queria viver isso, sabe? E eu acho que foi uma introdução para ter essa experiência, passar os anos, eu viver, como se diz, aplicar na prática, na Casual, e depois voltar para Milão com outra cabeça, outras Outra outra maturidade. maturidade para esse curso, que inclusive eu lhe disse que eu amei muito mais que Paris, Ô, Dani, né. então lá, o que que você diz de maneira palpável? Em Paris, vamos colocar em primeiro lugar. Que você disse que você viu que conseguia colocar em prática dentro da tua loja. Um exemplo simples, lá nós, todos os masterclass, né, tinha as aulas, né, em sala, e depois tinha os masterclass que era o quê? Para entender as marcas, por exemplo, nós fomos, na Dior, para ver como era o processo de uma roupa, de quantos dias para fazer determinada peça, bordado, essas coisas, né, entre outras que nós vivenciamos. E para entender todo o processo.
E nesses masterclass, a recepção, a gente se sentia tão pertencente, mesmo sendo um lugar muito luxuoso, a gente se sentia pertencente, se sentia feliz, se sentia, como eu posso explicar? Sentia único naquele lugar. Então eu disse: "Eu quero que minhas clientes, quando entrem na Casual, elas tenham A essa sensação, experiência, né? elas tenham essa experiência". Então, Daniela estando na Casual ou não, a cliente que chegar lá, ela vai viver essa experiência. É claro que tem situações que, sei lá, uma época festiva, de repente a loja está cheia, e não dá para ser um atendimento igual quando só tem 2, 3 pessoas na loja, né, até porque a loja não é uma loja tão grande. Então, mas mesmo assim a gente consegue manter esse padrão de atendimento. Então foi uma cultura que eu trouxe de lá, né, que eu já fazia na Casual, só que lá, sabe quando reforça mais ainda seu propósito? Então era uma das coisas que eu queria, mas não era uma coisa forçada: "Ah, tá aqui uma água, toma". Não, era algo assim com coração, sabe? "Olha, você está entrando na minha loja, então o mínimo que eu posso fazer é te receber bem", né. Então lá, até em outros lugares que nós fomos, a receptividade era tudo bem que tinha toda uma sequência, porque já era a turma do curso, enfim, mas era uma energia tão bacana que fazia a gente querer estar na loja novamente, que fazia a gente querer voltar para o lugar e fez com que a gente não esquecesse daquele momento. E eu acho que um ponto que eu acho que é crucial, se você vive essa experiência, por mais que a cliente não leve a peça, você Sim, respeitou o momento dela, sim. recebeu ela da maneira que tinha que ser recebida, para em um outro momento, se for o caso, ela volta e faz a Sim. compra. E sabe o que é mais interessante? Que lá na loja, às vezes não, é bem recorrente o seguinte comentário: "Ah, eu tinha medo de entrar na Casual, mas eu entrei, o atendimento foi tão perfeito, que eu chamei minha tia, eu chamei minha mãe, eu chamei minha amiga", e eu digo às meninas: "Minha gente, pensem que quem está entrando por essa porta é a mãe de vocês". Pense que é a pessoa mais importante da sua vida. Pense que é sua filha, pense que é a pessoa que está vindo aqui procurar o vestido para o momento mais importante da vida dela. Então pensem que ela está entrando porque ela quer algo especial. Quem entra na Casual quer algo especial, quer algo diferenciado, quer algo importante, que é para um momento que é memorável. E se for para ir tomar uma cervejinha em um bar, mas ela entrou na Casual. Então vocês vão atender essa cliente como se fosse a pessoa mais importante da vida de vocês. É a característica que você tem que colocar sua, para também a equipe também sentir que tem que ser Isso. seguido da mesma forma. E às vezes até, eu digo assim: "Tá, minha gente, falem o que for, agora ninguém pode falar do atendimento da Casual", né. E pode acontecer, normal, são seres humanos. Pode também eu posso errar, óbvio, né, sou ser humano, às vezes, a cliente não está em um dia legal, interpreta de uma forma diferente ou vice-versa, enfim. Mas a gente, na maioria das vezes, a gente tenta dar o nosso melhor e realmente viver uma experiência de verdade, sabe. É tanto que eu não paro, a cabeça fica assim, sabe. O que eu acho mais interessante é que as meninas também ficam: "Dani, olha, eu acho que tem que a gente oferecer algo sem glúten, sem lactose. Olha, eu acho que tem que fazer isso, eu acho", aí eu acho que a gente tem que mudar esse cardápio, eu acho que a gente tem que mudar o copo, tem que mudar a taça, sabe. Sempre eu vejo que tem a preocupação, porque o produto bom nós já temos, a qualidade no serviço nós já temos, mas o que é que a gente pode oferecer a mais? Oferecer café, água é obrigação, não pense que você está fazendo diferencial não, mas e o coração tá lá, É verdade. ou você está só fazendo sua obrigação, É isso mesmo. sabe. E eu vejo que quando as meninas, elas oferecem, sabe, é com prazer, é com amor, é porque quer servir, quer ver a pessoa degustar e dizer: "Meu Deus, o que é isso? Que sabor bom", sabe. E, Jaqueline, olha que curioso, quando inaugurou a loja e quando a gente desenvolveu o drink, que colocou lá, não foi, Amanda? Aí eu disse assim: "Minha gente, tá sobrando muito", que na época o Monin, eu disse: "Tá sobrando muito Monin, como é?" Disse: "Não, as clientes elas Não não, a gostaram. gente oferece e elas não querem". Aí eu: Aí eu disse: "Mas de quantas clientes vocês oferecem?" "Não, Dani, de 10 que a gente oferece, só uma quer". Aí eu fiz: "Pronto, a partir de hoje, não vai oferecer. Vai Quem entregar. oferece não quer dar".
Mas, Dani, e se sobrar? Eu digo, não tem problema, mas elas vão viver a experiência, né? E também não vai forçar, você é obrigada a tomar. Não, mas se tá lá, você já tá, olha, fica à vontade. Resumindo, tá até, né, Amanda? Tá até acabando muito rápido. Porque é isso. Eu tiro por mim. Você me disse que eu sou super desenrolada, que não sou tímida. Sempre que eu chego nos showrooms, sempre que eu chego nas lojas em São Paulo, chegam oferecendo um drink ou um espumante, aí eu faço, ou melhor, perguntam. E normalmente os que perguntam eu faço, não, muito obrigada. Mesmo eu amando espumante, mesmo eu amando um bom drink, mas eu digo que não. Aí eu comecei a observar isso, eu que amo tudo isso, eu estou dizendo que não quero. Então, por isso que elas estão dizendo que não querem. Porque é muito melhor chegar e dizer, ó, tá aqui. Porque se eu chego e já ofereço, eu vou tomar, né? Resumindo, pronto, foi o santo remédio. Então, é essa visão que a gente tem que ter. Pera, o que é que eu posso melhorar? Mas está funcionando? Não, não está. Mas por que não está funcionando? Então, você tem que analisar seu negócio. Como é que isso vai dar certo? Não vai? Se não deu, São paciência, testes, né? também pula para outra fase, São sabe? testes. São testes esses que te fizeram testar em Paris e você foi para Mas Madrid. assim, aí fica muito superficial. Ah, ela foi para Paris para chegar e servir drink na casa. Não, isso foi um pequeno ponto, detalhe né? que para mim faz muita diferença, que é servir. É como você né? colocou, já servia algo, mas lá te ensinou a servir de uma maneira diferente, a entender, ter essa percepção nos lugares onde você está, o oferecer, a gente disse que não, muito por educação, Sim. a Mas timidez e quando também. chega? E quando já está ali, né, ofertado para você Sim, e já está entregue, isso. a pessoa Aí muitas vezes fica assim, eita, aceita ou não aceita, ou aceita por educação. Pode até não gostar, mas é como você mesmo colocou. E assim, eita, desculpa Não, interromper. vai que cola, vai que dá certo. E quando a gente vai que, não é vai que, a gente faz isso para viver a experiência. Isso, e às vezes a cliente, eu não vou dizer que quero, que se eu não comprar. Mas não, você entrou, já é um prazer para a gente lhe atender. Então vai ser um prazer para a gente lhe servir. E é normal, se a peça não der certo, é normal. Né? Porque às vezes fica naquela pressão. E eu amo, se tem uma coisa que eu amo, é estar em um lugar, principalmente em uma cidade grande, e eu ir em cada loja. Para eu entender como é o atendimento. Ó, tem um atendimento de um banco. Não vou dizer ele aqui, porque ele não nos patrocina. Mas tem um banco que eu sou cliente dele. Quando eu vou a Recife na agência, eu sou recebida no altar. Porque eu gosto Tá de... com muito dinheiro na conta, né, Não Jaqueline? necessariamente. Mas eu sou recebida de uma perspectiva diferente. Claro que eu dou o benefício que o próprio banco precisa, óbvio. Mas para eu estar ali também eu gosto de ser agraciada, eu gosto de ser bem recebida. Claro que é a obrigação do próprio banco fazer isso, mas é muito bom a gente receber o conforto. Então a gente vai a uma agência, né? A nossa região, óbvio, não tem essa entrega ainda. Mas se a gente consegue ter essa experiência lá, por que não vamos? Né? E você se sente tão lisonjeada, né? Minha gente, eu amo ganhar o mimo que for. Você se sente lisonjeada, você se sente especial, né? E eu acho que isso é muito importante. Muito, muito. É a muito. gente viver realmente a experiência da entrega do negócio, né? Você Isso. entender. Então, para quem está assistindo, eu acho que você deve entender um pouco do que é o modelo do teu negócio, para conseguir aplicar o que vai adaptar e adequar para o teu cliente e ele viver essa experiência, né? Agora vamos falar do Milão? Porque daí, mulher, do pulo Milão. de Milão, de Paris para Milão tem 2 anos, né? Então, não queria dizer, né, mas Não queria estou dizer, abrindo mas... loja em Milão. Eita! Tô brincando. Mas quem sabe, Quem né? sabe, Quem quem sabe, né, sabe? gente? E, gente, nada é impossível, É bíblico, Dani. tudo que você fala tem que ser coisa boa, tem que Amém. profetizar só coisa boa na vida. Amém. Por isso que fala. Concordo. E você tem que receber também, né? Amém. Que é muito difícil, assim, às vezes você. Às vezes eu digo, como Jaqueline, como você tá bem, aí fala, não, mulher, mas nem tanto, olha, eu dei uma engordadinha. É muito difícil hoje em dia as pessoas receber um elogio, Perfeito, né? Dani. Eu ia Mas eu complementar isso recebo. agora. Recebo também. Mas Quando você fala do quesito da aparência de alguma coisa, Mas obrigada. isso vem sendo trabalhado, né? Porque não é tão fácil também a gente. Eu entendi isso há alguns anos, Dani, não é de hoje. Mas tem gente que até hoje, que eu convivo, que tem um nível de consciência muito grande, ainda continua não recebendo o elogio. E tem pessoas que não precisou estudar, não precisou ler, não precisou fazer nada, e automaticamente já tem essa percepção, né? Mas eu tive que. Foi um processo para entender algumas coisas.
Por exemplo, até na inauguração, Dani, tua loja tá linda, então, menina, tá, mas ainda falta isso e isso. É a perfeição. Nem, eu acho que nem é isso, é você sabe que tá ali seu esforço, sua dedicação, madrugadas de sono, mas você não aceita. Você não é que não aceita, mas você não valida seu esforço, entendeu? Hoje não, pode dizer que eu digo verdade. E a loja de Milão? Ah, não, mulher, calma, senão daqui a pouco a Daniela tá vendo. Não, Milão foi outra virada de chave aí na minha vida. Eu pude, mais uma vez, eu acho que de forma mais madura, as conexões também foram bem reais. Não que em Paris não houve isso, pelo contrário, houve demais, mas eu acho que eu fui mais consciente, sabe, do que eu queria. Com a experiência do primeiro, o segundo eu já fui com algumas intenções. Então eu voltei assim, com a cabeça fervendo, com muitas ideias, com muitos planos também para colocar em prática. E mais uma vez, olha que coincidência, né? Coincidência não, os planos de Deus. Eu voltei e já iniciei a reforma da Casualmente, Do que a novo gente chega já lá, projeto. né? E entender também a moda italiana de uma forma tão imersiva, que, como eu te disse, foi bem intenso. Foi de segunda a sexta, mas assim, de 9 da manhã até 6. Foi mais Então, intenso do que Paris? foi bem mais Bem mais intenso, intenso. sabe? Então, teve sala de aula, teve também masterclass em loco, teve também essas experiências nessas lojas de alto padrão, como Dolce Gabbana, fomos na alta joalheria. Então, entender as marcas com uma visão diferente, sabe? E hoje, antes eu ver como eu no mundo da moda e fazia, ai, mas tal coisa é tão futilidade e tal. Quem está de fora às vezes acha, mas a essência da moda vem de lá. Então, tudo que moda é comportamento. Então, muitas pessoas, Moda é é comportamento. comportamento. Então, a forma que você se veste, aí tem até uma frase que diz: você tem que, no seu pior dia, você tem que sair o mais bem vestida possível. Porque a roupa vai elevar o seu humor, a roupa vai te trazer energia para conduzir momentos difíceis. Então, em uma decisão difícil, vai bem vestida, coloca a tua melhor roupa, vai arrumada. Ah, Dani, tem que ser a roupa mais cara. Não, vai bem vestida. Isso não significa nada. O que importa é você estar bem com você mesmo, que Perfeito. daí você vai conduzir problemas, você vai conduzir o seu dia de outra forma, de outra visão. E quem te vê vai te respeitar, porque você está bem posicionada. Ah, é muita futilidade quem anda arrumado 24 horas. Por quê? Por quê? Então faz o teste, começa a se vestir bem, começa a se amar, começa nos mínimos detalhes. Ah, se você nunca saiu, nunca colocou nenhum gloss, faz um teste, coloca pelo menos um brinquinho, um gloss, passa pelo menos um protetorzinho. Precisa sair maquiada, não precisa sair com batom vermelho, sabe? Mas eu acho que ter você se amar, se cuidar, se olhar com mais cuidado, sabe? Pensa, se chega duas pessoas para um emprego ou para uma oportunidade, quem é que você já vai fazer a análise positiva? Quem está bem vestido ou quem está mal vestida? Isso. Entendeu? Claro, eu vou julgar só porque A ou B está mal vestido. Não, minha gente, porque às vezes também você tá na correria, vai fazer uma coisa, ninguém tem que estar impecável 24 horas, mas é você ter esse cuidado com a sua imagem. Como é que, por exemplo, eu sou uma dentista, eu chego para atender meu paciente, eu tô lá com o dente todo amarelo, o dente totalmente mal cuidado, super mal vestida, eu vou passar credibilidade para esse paciente? Vou passar? Você está cuidando de um cliente que fatura milhões e que, olha, Jaqueline, eu preciso você resolver. Chega tu lá, toda malamanhada no nosso linguajar, vai passar credibilidade? Verdade. Não passa, minha gente. Então, assim, é um assunto polêmico, mas é muito real. Na tua percepção, a roupa vende? Com certeza, Eu não tenho dúvida. sem dúvidas. Mas eu acredito que ela vende para quem você quer vender. Dependendo, porque tem gente que deseja hoje ainda vender um ticket baixo. Sim, Você tá com a roupa muito mais elevada, você vai automaticamente elevar o seu nível do seu ticket. Então, aquela pessoa não vai chegar perto de você. E seu ticket ainda é baixo. Então, eu acho que a gente deve vestir de acordo com o momento.
Possa ser que seja isso, possa ser que eu esteja errada. Mas quanto mais a gente eleva o nosso nível de aparência positiva, eu acho que a gente tem um resultado muito positivo, né? Então, seja para o bom, porque na perspectiva ruim, quem achar que o ticket seu é mais baixo e tem que se vestir errado, eu acho que o caminho não é esse. Mas pense, se eu tenho uma loja que meu ticket médio é mais baixo, eu atendo pessoas que querem, digamos, uma roupa de 20, de 25, de 30, mas por que eu tenho que me vestir mal? Eu posso me vestir bem com a Com as roupa de roupas, 20, a de 30, isso. mas eu estar com o meu belo coque, ou com o meu cabelo limpinho, com o meu cabelo arrumado, meu batom, meu blushzinho, eu vou estar bem vestida. Quem está comprando aquela roupa de 20 ou de Que eu tenho 30 num ou próprio de local. 10, ela vai se vestir bem do mesmo jeito, né? Se ela pegar aquela roupa e dizer, não, eu sou caprichosa e eu vou mudar esse conceito da roupa. Então, não é o preço que determina, sabe? Porque eu vejo tantas pessoas usando roupas caríssimas, mas que não sustenta o look, mas que não sustenta por quê? Ah, por falta de elegância. Não, às vezes a elegância é na postura. Não Perfeito, na Dani. postura assim, na postura de como trata as Caráter, pessoas, né? de caráter. Então, eu acho que é um conjunto, Perfeito, sabe? Dani. Eu acho que é um conjunto. Ah, é porque eu tô com uma roupa cara que eu vou ser a melhor pessoa do mundo? Não. Além da roupa, eu tenho que ter postura, eu tenho que ter caráter, tenho que respeitar o próximo, entendeu? Então, eu acho assim que eu, enquanto lojista, enquanto o tipo de roupa que eu vendo, o mínimo que eu tenho que estar é bem vestida. De acordo com as peças que você vende. Isso, eu tenho que estar bem vestida. E antes assim, em algum momento da casual, para vocês não acharem que, sempre foi assim, não. A vida foi me ensinando que tinha que ser assim, né? Quantas vezes eu cheguei na loja e eu estava totalmente assim, suada da academia. E daí eu ia atender uma cliente que estava me comprando 5.000, que estava me comprando, até que estava me comprando R$ 100, eu tinha que estar bem vestida para atender aquela cliente. Porque é questão de respeito com ela, é questão dela, espera, eu vim na loja dela, ela tá me recebendo assim, eu vendo moda, eu Perfeito. vendo roupas, então eu tenho que estar impecável para atender, seja quem me compra R$ 50 e seja quem me compra 10, 20, 30. Por você também ser uma fonte de inspiração para aquela Exatamente. pessoa. Então, dificilmente, uma roupa que eu uso eu não vendo, isso é muito raro, né. Então, às vezes, até esgota na loja, aí faz: "Pois eu vou comprar a sua". Aí eu faço: "Tá bom". Aí a Amanda até diz: "Olhe, eu disse a tal cliente que só tinha a sua e eu vou vender". Por quê? Acaba inspirando. É. Pronto, às vezes eu me inspiro, a Amanda monta um look, às vezes pega para ela e eu faço: Amanda, eu gostei desse look, eu nunca tinha visto ele dessa forma, nunca tinha editado ele dessa forma, eu acho que eu gostei", aí eu já coloco o olho na roupa dela. Aí eu digo assim: "Veja que interessante, eu mesma me inspirei com o que a Amanda montou e vice-versa", É. né. A gente precisa ter esse feeling também, né, do acompanhamento. E esse acompanhamento que faz todo o detalhe. Não, e o mais interessante é que às vezes quando a gente está montando alguma mala para cliente, a cliente: "Olha, eu vou para Triunfo esse final de semana, monte 3 propostas que eu quero". A gente monta, aí eu faço: "Menina, amei esse look dela, nunca tinha pensado dessa forma". Aí para você ver que a gente vai se descobrindo É. no ato no que vai fazendo acontecer, sabe. Então, por isso que eu digo, moda é arte. A gente tem visão muito limitada. Tipo, aquele look só dá para aquele look. Não. Aquela blusa só dá para aquela calça. A gente Entende? consegue multiplicar muito os seus É. looks. Então, quando a gente monta e faz: "Amei dessa forma, gostei desse jeito", e é como eu te disse, a gente acaba até se inspirando na nossa própria produção, Para outra pessoa. né. Então é o que eu digo, independente do seu estilo de loja, do seu estilo de negócio, eu acho que você tem que estar bem vestida. Hoje eu conversando com uma amiga, inclusive uma fornecedora, ela disse até assim: Dani, olha, segue essa loja que é bem o estilo. E ela disse assim: "Ah, você", aí eu disse: "Olha, inclusive passe na loja para a gente ver algumas produções para você. Você é uma empresária, vive, passando orçamentos para as pessoas, tem que estar bem apresentável, tal". Ela disse: "Não, mulher, mas o meu segmento eu não posso, porque é sempre local que é obra, né". Aí eu disse: "Quem disse? Mas quem disse que você não pode adaptar o seu estilo de trabalho para estar bem vestida? Não precisa, para estar bem vestida, não precisa você estar com salto agulha, não precisa você estar com salto alto. Até você de tênis, você com a rasteira, você com a sapatilha, você vai estar bem vestida, né".
e principalmente respeitando o seu estilo pessoal. E daí ela ficou pensando, assim como outras amigas, né, que também ou já estão em uma fase profissional mais avançada ou estão iniciando, acabaram de se formar no seu primeiro emprego e faz: "Dani, eu estou querendo fazer um ensaio corporativo", "Mas o que é que você está querendo passar nesse ensaio?". Ou então: "Dani, eu vou, para determinado curso", um exemplo, "O que é que você quer passar nesse curso?". Porque eu tenho que saber qual é a expectativa dela em relação à roupa que ela está usando. E a partir daí é que a gente vai desenvolvendo toda a produção, Perfeito. entendeu? Mas sempre o quê? A premissa mais importante, respeitar o estilo pessoal de cada cliente, porque não é o meu que vai fazer ela feliz, não é o de Amanda que vai fazer ela feliz, não é o de Maria que vai fazer ela feliz, é o dela. É o que ela, qual o momento que ela está, sabe? Ô, Dani, quando você fala de fonte de inspiração, foi onde surgiu esse novo projeto da Casual Man? Porque, ou a necessidade? Foi a oportunidade, porque o empreendedor é assim, né, ele tá bem tá Antenado e vendo as coisas não, e ele acontecendo. tá bem de boas, de repente Bem de surge uma boas. coisa que ele não está preparado, mas ele sabe aquele, o vai me ajudar aí na frase, De ou que, pegar ou largar, ah, e você faz: "E agora?". dá o passo que Deus dá o chão. Exatamente. Aí eu disse: "Deus, se eu cheguei até aqui, vai dar certo?". Então foi quando surgiu a oportunidade do ponto ao lado, né. Ô, Dani, foi bem. Deus é tão maravilhoso que foi na lojinha do lado, Ao lado, né? mas tu acredita que eu nunca pensei? Até eu não sei se é porque Ô, Dani, eu sempre já foi vejo aquela parte externa. Um eu negócio bem também, eu legal. tenho tantos planos. Bem legal. Não, e olha a oportunidade, é tanto que quando eu chamei, né, eu sempre chamo o meu braço direito, e chamei Rodrigo e fui e a gente ficou conversando. Aí eu disse: "Ah não, mas eu não quero não". Vê, porque eu sempre enxergava lá como um restaurante, sempre enxergava como conveniência, como que antes era um barzinho, mas para uma loja eu nunca pensei. E daí, sabe quando Deus vai amadurecendo, a Amadurecendo. ideia amadurecendo, e daí fui conversando com o Rodrigo: "Rodrigo, e aí, tu me ajudava nessa?", sabe, porque aquela presença masculina para um É. projeto masculino seria muito interessante. E quando ele disse sim, e eu comecei a pensar nas possibilidades, aí foi quando decidimos encarar Começar. casualmente. É, o processo que está contigo é Rodrigo, né? Que ele está te ajudando. Eu acho isso muito legal. Queria te fazer uma pergunta, que eu já faço isso para outras pessoas também, porque não Uma água, sempre necessariamente, pergunta isso. não necessariamente, não é pergunta difícil, é apenas mais complexa, tô brincando. Não pergunto nada de escola, que eu nunca fui boa na escola. De escola, raiz quadrada. É, Mulher não pergunta não, pra não passar vergonha. porque é assim, Rodrigo, ele não é o teu sócio diretamente, né? Mas está sendo como trabalhar com teu esposo nessa perspectiva? Porque aqui no Bastidor tu falou que vocês foram para o showroom, ele fez as visitas, ele que escolheu algumas Sim, peças, ele que tem que levado também o nome da Casualmente para outros lugares, porque o homem não está interligado diretamente à sua convivência, né? Porque você está mais a mulher. uhum. Então, você tem a sua estratégia de venda, como você já fala, de oferecer e tal, mas é diferente, né? Ele que está ali com os amigos, com os parceiros, então os clientes, e daí já é uma maneira. Querendo ou não, a partir de agora, ele já era teu sócio, obviamente, mas Na vida, na né. vida. Mas agora tem um complemento também nisso, que direto ou indiretamente ele já está interligado. E vai precisar muito dele, com certeza, Sim, né? e é um desafio, né, o marido está com você em um projeto profissional, porque embora que se é sócio na vida vai dar certo em tudo. Amém. E quando o Rodrigo veio, né, nesse que eu disse assim: "E aí, tu entra nessa comigo?", porque eu acho que seria muito interessante essa imagem masculina para uma loja masculina. E veja que interessante, a princípio, eu queria que a Casual Man fosse uma extensão da Casual, no sentido estética, no sentido minimalista, no sentido leve, mas depois eu fiz: "Espera, Rodrigo tá vindo e eu quero essa imagem mais forte, essa imagem mais masculina, sabe, na loja, no sentido até estético, né". Então eu disse: "Vamos tirar tudo que for clean, que for minimalista e vamos para uma estética mais
diferente, que era isso que eu queria, tanto para a cidade como para trabalhar junto com o Rodrigo. E quando eu trouxe ele para esse meu mundo, aí ele disse assim, aí que levei para os showrooms, ele foi gostando. Por quê? É como eu estava lhe dizendo nos bastidores, quando o Rodrigo veio, não era uma pessoa que, eu sou do segmento de carro, mas eu não gosto de moda. É uma coisa que eu sou forçada ou que eu uso qualquer coisa. Vou colocar a roupa que minha esposa coloca. Não. Pelo contrário, eu nunca arrumei mala dele. Ele escolhe os looks, só que hoje é mais minucioso. Estratégica. Hoje eu estou dando os meus, né, minhas dicas para ele. Só que ele já gostava, ele já se vestia bem, ele já sentia prazer em combinar. É tanto que na turma dele, os meninos sempre tiram onda. Lá vem o engomadinho, ele é sempre o mais bem vestido. Então, ele sempre se destacou nisso porque ele gosta. Então, eu acho que quando as coisas acontecem naturalmente, tende a dar mais certo. Sim. Concorda? Embora que a gente também não pode esperar o cenário perfeito para as coisas acontecerem. Mas isso foi muito positivo. Uniu o gosto que ele tem. Inclusive, fluiu muito Fluiu bem, sem muito. forçar nada. As coleções anteriores, basicamente, ele que escolheu, entendeu? Aí ele chegava e aí, gostou? Perfeito. Então, assim, ele provava as peças. Então, tinha peças que eu via no cabide. Quando ele provava, Era diferente. eu dizia, Rodrigo, essa com certeza. E Ou agora então o essa Rodrigo não. tá todo fitness. Todo, minha filha. Todo Será que fitness. já é pensando? Eu acho que eu vou colocar ele para fazer provador. Sabe por quê? Para ele ver o quanto que eu sofro. Tira a roupa, bota a roupa. Mas assim, ele tá bem, como se diz, tá gostando muito desse segmento. Isso é muito bom. Inclusive, nós participamos juntos do La Moda Experience, que foi um super evento no Costão, em Florianópolis, lá da Lança Perfume. E daí teve várias palestras com grandes nomes aí da moda. Ele já se envolvendo. Ele não piscava o olho, sabe? Que E ele legal. fazia, eita, isso aqui, isso. E sabe quando vai encaixando tudo, sabe? Perfeito. E aí estamos aí nesse desafio, que Deus nos conduza Eu da acho que melhor tá sendo forma. muito gostoso para vocês, Tá. né? E Vai o vir. masculino tá me surpreendendo, viu? Me surpreendendo muito. Porque, assim, há alguns anos nós já estávamos vendendo na Casual. Eu acho que tem mais de um ano, né, Amanda? Na Expo Agro do ano passado, a gente já tinha feito, estava trabalhando só com a Fórum. Uhum. Então, depois, na coleção de verão, nós já pegamos Aramis e Headlife. E daí que foi um sucesso absoluto, sabe? Então, as 3 marcas, elas estão se completando. Então, são 3 marcas que a aprovação do público... A resposta dos homens é o que a gente já está considerando que está sendo sucesso. E, se Deus quiser, agora com a inauguração na Casual Men, logo, logo vai ter... Vamos divulgar a data, mas estamos agora querendo para o mês de junho. Vai dar tudo certo. Antes do Dia dos Sim, Namorados. estamos querendo, se Deus quiser. Para já conseguir ter lançamento positivo. Isso, e nós já estamos com toda a coleção comprada. Agora vamos falar de coleção uma coisa. Dani, é muito raro homem usar estampa, não é? Não é verdade? Normalmente só peças lisas. É muito raro, raro mesmo. Eu não vejo nem não sei se é listrado. Não, já a listra, pronto, as estampas que Como tua normalmente roupa, como tua blusa. eles usam listras, xadrez, né? Normalmente são essas 2 estampas que os homens mais usam. Porque eu não vejo roupa estampada. Também é o estilo, também acredito, das pessoas que eu convivo, mas não vejo estampa. Como eu vendo Farm na Casual, então pode ser que agora venha uma coleção da Farm masculina. E tem Farm masculino? É camisaria, aquelas camisarias com botão. As t-shirts também, elas são unissex. Então, agora nós vamos lançar na Casual Men também a collab da Adidas com a Fórum. Então, é a coisa mais linda. Inclusive, casacos, jaquetas, sabe? A gente já está com tudo. A loja, em termos de mercadoria, já está toda pronta. Eu só espero que a estrutura esteja rápido o quanto antes para inaugurar, porque senão vai acabar a mercadoria. Não, mas isso não, eu já ia dizer, isso não impede de comprar na Casual, que nós já temos tudo. É só a estrutura física que está sendo reformada. Mas quem quiser comprar já pode ir na Casual. Então vamos vender para comprar mais. Exatamente. E assim, Jaqueline, não é por nada não, mas a coleção
do masculino está simplesmente incrível, incrível. Sabe quando você sabe e sente no coração que a loja vai ser muito linda? Aham. E homem é muito prático, Eu acho que é muito. mesmo. Nossos clientes, né? A Amanda tá querendo migrar para o masculino. Até porque eu acho, tem um quesito, sabe, Dani? Como eu até mesmo falei, como é uma estampa lisa, vai muito do tecido, eu acho, da Isso. escolha só do tecido Eles também. pegam, eles provam só uma. Vê como é interessante. Eles provam uma e dizem: pronto, eu quero. Quais são as cores que tem? É assim, e prático, super rápido. Mulher, Quais são as cores que vá. tem? Preta, azul, vermelho. Tá, quero. Pronto. Deu quanto? Tá, tchau. É assim, super rápido. É. Aí, nesse caso, nesse projeto, né, da Casualmente, o meu amigo Rodrigo vai estar ainda realmente mais perto de você. Sim, com Ele vai estar certeza. lá atendendo os parceiros. Não, e o bom é que os amigos já estão ligando, aí faz, Rodrigo, eu vou para tal viagem, eu vou para tal evento, manda Comprando a aí. mala. Mentira! Eu estou amando, né? Eu fico só de longe, Aí só ele que olhando. monta a mala, é. Ele monta várias vezes, as meninas, né, dão aquele suporte, que para ele também tudo é novo, né? Mas ele ama isso. Nossas viagens, você não tem noção como ele é detalhista. Nem minha mala é tão detalhada como a dele. E ele se sente bem, ele gosta, sabe? Então, eu acho que isso é muito bacana, fazer o que Ah, é realmente muito legal. É muito legal. ele gosta. Normalmente, como você colocou, o homem é mais prático. Ele é tão prático ao ponto de colocar qualquer coisa. Mas olhe como nós estamos quebrando paradigmas no masculino. Eu tenho um amigo, que eu devia citar o nome dele, mas é um amigo que ele tem uma posição profissional muito conceituada, porém, ele só se vestia bem na hora do trabalho. Depois, ele fazia assim, pronto, a roupa dele era um short todo estampado, um chinelo havaiano e uma camisa de time. Para qualquer lugar que ele fosse encontrar com qualquer pessoa, qualquer confraternização, qualquer aniversário, qualquer. E daí eu comecei a chamar ele, né? Eu disse: olha, eu acho que você poderia começar a se vestir melhor, até para você se sentir bem, porque você só tá usando camisa de time, você só tá usando chinela assim, tal, tal. Aí ele: ah, isso é besteira, isso é besteira. Aí eu chamei a mulher dele, que é uma super cliente minha, e eu disse assim: olha, por que você não começa? E eu nem vendia, viu? Nessa época eu nem vendia ainda masculino. E daí ele começou: eu vou fazer o seguinte, nós vamos para o shopping e a gente vai fazer chamada de vídeo com você e você vai ajudando a gente a escolher. E daí eu fui vendo, fiz a análise de cores dele, fui vendo a paleta de cores que mais ia deixar ele, né, ia valorizar mais o tom de pele. Assim foi feito. Fez a chamada de vídeo, a gente escolheu, tal, tal. Quando a mulher dele chegou em casa, ele mandou uma mensagem: eu te amo. Você fez uma coisa que há muitos anos eu não consegui, tal, tal. Ok. Passaram-se os anos, começamos a vender masculino. Hoje, não. Eu devia até printar e lhe mandar esse texto. Ela colocou: amiga, fomos para X evento, todo mundo elogiou. Disse que ele era disparado mais bem vestido. Perguntou o que ele estava fazendo, o que ele fez na pele. Para você ver, não fez nada. Mas só a forma dele estar Realçou, né? se valorizando, se vestindo melhor. E não, ele não estava de terno e gravata, estava com uma bermuda com um comprimento adequado para a altura dele. Estava com a camisa adequada para o tom de pele dele. E ele estava feliz. E sabe o que ele disse? Dani, eu nunca me senti tão lindo. Vê que massa, porque às vezes até o homem, ele acaba sendo tão machista, tão ignorante, que ele não se dá a oportunidade de se sentir bonito, de se sentir valorizado com a roupa que valoriza, né? Porque tem um comprimento para determinada altura. Enfim, são muitas camadas que só conversando mesmo com cada pessoa. E daí ele começou a se amar. E ele faz: eu não consigo sair se eu não tiver arrumadinho. Por mais que eu coloque um chinelo havaiana, mas eu coloco uma camisa e um short bem passado, uma camisa e um Isso short, é uma coisa muito sabe? importante, passar uma roupa, Eu acho tão né? deselegante uma roupa engilhada. Eu Eu acho acho. assim que perde toda. É como eu digo, não precisa ser uma roupa cara, minha gente. Mas ela bem Eu acho lavadinha, que é o bem básico mesmo. cuidada, você organizada, isso é o básico, Eu acho que uma né? roupa bem passadinha. Fica tão lindo. É. Parece que demonstra, assim, aquela questão de cuidado, Ô, sabe? Dani, uma das coisas que eu vejo que realça muito a roupa é o próprio acessório.
Sim, né? com Eu sou uma certeza. pessoa que eu sou muito zerada de acessório. Eu tô começando a gostar mais, Uhum. mas eu nunca fui de acessório. Uma curiosidade, eu também não. Eu Não era. vendia muitos acessórios, né, Amanda? Só que eu não tinha esse hábito de usar um brinco grande. Eu não tinha esse hábito de usar um colar, não usava relógio. Só usava tipo uma gotinha. E olha, hoje eu tô com um brinquinho pequeno, mas normalmente eu uso um brincão leve, né? Eu gosto de brinco leve e confortável. Pronto, o brinco é algo que me Eu gosto de incomoda brinco leve e grande. Grande, confortável. grande, grande me E incomoda. hoje eu só vim com esses porque eu não passei na loja. E eu queria um que estava lá na loja, acabei nem pegando. Aí tem muito quesito de como cabe, né? A blusa, desculpa, a roupa, aquele brinco grande e pequeno. Aí eu acabo sempre optando pelo pequeno. Para não ter erro, né? Mas acaba que, às vezes, um brinco. Pronto, se você tiver sair com um brinco maiorzinho, por exemplo, prata, que vai realçar mais Por com causa azul, da. já era Pronto, tá outra vendo, edição de gente? look. Um brinco, um acessório, ele muda o contexto da produção. É. Então, antes, eu também não me preocupava muito. Ah, eu vou colocar qualquer sapato. Mas o sapato influencia muito, os acessórios. Um óculos de sol, né, influencia totalmente na produção, né? E olha, eu nem citei sobre a questão de estampa na casual, no feminino, mas quando você citou anteriormente na nossa primeira fala, falando assim, Dani, a casual eu vejo mais essa formalidade, mas a gente trabalha com a farm é o quê? Essa Leve. leveza, muita É estampa, porque eu não gosto de estampa. tu não Aí eu gosta de... não uso, não me abre os olhos, nem desperta. Tipo, se eu tô olhando stories da Casual ou de qualquer outra loja, se for estampa, passa. Você já Eu já passa, passo. A Jaqueline, eu não gosto. A da Farm tem sua individualidade. A estampa da Farm, ela é muito específica, né? A gente consegue identificar a peça da Farm. Eu acho bonito, algumas, mas eu prefiro a roupa neutra. Eu não tenho, não dentro do treinou ainda esse olhar para a eu não estampa, tenho né? uma perspectiva de comprar. Eu vou num local, eu não vejo a roupa estampada, eu sempre vejo a roupa lisa. Não é uma opção para mim. Pronto, era igual o meu caso, quando eu não usava acessório e quando eu não usava algumas peças de roupas, eu nem conseguia olhar para determinadas, eu não conseguia olhar para o estilo de roupa, porque eu sempre colocava na minha cabeça, era assim, né, fechada. Eu não abria, não expandia minha mente para pensar em outras possibilidades. Você tá com esse blazer, tá lindo, né? Eu colocaria ou com a blusa na mesmo tom, mas eu colocaria lisa. Sim, Não porque eu não mas não pensaria nessa não pensa, possibilidade não com a possibilidade. listra Não, nessa cor, no não. bordô, Eu né? pensaria num bordô liso. Lisa. Acabou-se. Mas assim, nem essas estampas mais, como se diz, xadrez, listas, essas mais Pronto, eu clássicas, uso um xadrez no no São São João. João. Aí eu já mudei. Eu uso um tom neutro, direto, tipo, eu tenho tô na perspectiva de usar verde musgo, um verdinho, para o Uhum, São João de acordo com a bota que eu quero. Mas é liso. tô Para entendendo. botar um marrom por cima, que o marrom tá em alto, sei lá, entendesse? Então tentar pegar e encaixar isso. Mas eu nunca vejo o estampado. Ah, tô Nunca, entendendo. nunca vejo. Mas veja como é engraçado. A gente, enquanto no mundo da moda a gente só enxerga, principalmente aqui no Nordeste, a gente só enxerga o xadrez no São São João. João. Só que lá fora, Jaqueline, é xadrez. O pessoal usa xadrez o tempo inteiro. Então, veja como é importante. Mesmo eu sendo do meio, eu tinha também essa visão. Então, quando eu viajei, aí eu fiz, olha isso. E xadrez vai vir na coleção de primavera, né? Primavera. Quando é a primavera? Na próxima Ah, coleção. E daí passa São João, aí já vai começando, lança coleção de primavera, depois verão. E daí eu pensei assim, menina, a gente fica tão limitado tendo peças no guarda-roupa que a gente pode diversificar de outras formas e acaba limitando. Então, por isso que o principal da moda é você se autoconhecer, você saber qual é o seu estilo, para você usar, Jaqueline, sem é como eu disse uma vez a Amanda e digo direto a quem eu tenho intimidade, ninguém tá nem aí para você. Se você estiver deixando de usar uma roupa porque A e B vai falar, você tá fazendo errado, minha gente. A vida é muito curta para não usar a roupa que quer. não. Aí eu coloquei até uma frase lá em casa que eu digo assim: nunca deixe para amanhã o look que você pode usar hoje. Que às vezes a gente fica guardando É. para um momento Ah, eu tenho várias especial, peças. fica guardando.
O momento especial é hoje. Tem um A vestido. vida é hoje. Se vista bem hoje. Não fica Tem um vestido pensando. que ele é como ele é de manga comprida. Eu comprei até lá na Casual, um preto. Não sei se a Amanda lembra. Longo. Longo não, midi. Lembra? A Amanda lembra, com certeza. Não Lembra, sei se Amanda? ela lembra. Eu Ela vai dizer nunca usei até a esse marca, vestido. Tem minha o quê? Tem filha. mais de 2 anos que eu comprei esse vestido. Tá lá. Nunca nem usei. Então, Porque ele é um pouco mais de, como fosse linho, não. Ele tem um tecido um pouquinho mais grosso. Ele tem que ser um dia um dia um pouco mais frio. Eu fiquei pensando, não tô saindo para lugar nenhum. Eu tenho que fazer o evento acontecer para eu poder usar. mas você tem que, sabe aquela ocasião que você nem saiu pelo lugar, saiu pelo look? Então comece a sair pelo look, Tá para você certo. colocar para jogo suas roupas. Tá bom. E nessa frase que eu digo, nunca deixe para amanhã o look que você pode usar hoje. Aí eu comprei uma roupinha nova para dona Ana Luísa e ela, do Neida, quis usar. Eu comprei, só que era um moletom pesado, era uma calça bem estilosa que ela queria igual a minha, né, uma jeans. E ela fez assim, e nós íamos para o seminário para rezar, né, o encontro do grupo de oração. Aí ela fez, ela já vestindo a roupa, né, casaco quente. Aí eu fiz, ô Luísa, mas essa roupa não tem nada a ver, minha filha, para a gente ir lá para o seminário. Ela, nunca deixe para amanhã o look que você pode usar hoje. Olha as palavras da mamãe. Ela fez, só serve para a loja. Aí eu fiz, de jeito nenhum, nunca deixe, então pode colocar. E ela, e ainda mais, eu vou usar roupa nova para Deus. Eu fiz, coloque de novo. Mas veja, às vezes a gente fala, né? É, E na hora de colocar em prática, É mas olha verdade. quem ensinou, é verdade. entendeu? Então, de fato, às vezes a gente deixa tanto aquela roupa, de repente nem chega o momento, de É. repente, ó, vai embora, de repente não aconteceu o E momento sempre que vai você continuar. queria. E sempre vai não. E nunca vai ter o de repente se a gente não tornar o de repente acontecer. E outra, diversificar, vai para casual, que a gente vai diversificar teus looks. Quem tá assistindo aí, por favor, vai lá. É. Dani, não pode parecer, mas tem mais de 1 hora que a gente tá conversando. Sério, menina. Tem mais Olha, de- não usava relógio, vem cá, ó. Pronto, o relógio é uma coisa que eu Não uso. usava e agora estou usando. Eu gosto de relógio. Relógio eu E gosto. esse relógio é da minha amiga, que tem loja de joias e semijoias Que legal. em Itu. E daí ela também me ensinou a gostar de acessórios. E olhe como é importante, né, você conviver com pessoas que estão na mesma sintonia que você. Ela foi me ensinando. Aí tem pessoas que dizem, ah, não, Dani nasceu para isso, ela sempre fez isso, ela sempre gostou. Não, a convivência com pessoas que fazem você também evoluir Verdade. ajuda no seu processo, no seu crescimento, Verdade. né? Dani, eu achei muito massa nosso papo. Se for depender da gente, a gente Vai vai. passar vai. até... E de acordo com vocês aqui, tem gente esperando em casa já. Tem. Mas queria te agradecer, de verdade, pela oportunidade de te escutar e de mostrar um pouco do que, para mim, hoje eu aprendi uma coisa. De que não é o quesito da moda, não é que a gente necessariamente precisa seguir uma moda. Eu só Não. tenho que reformular o meu estilo muitas Isso, vezes. se conhecer. E se conhecer mais um pouco. E um dos pontos que eu acho que é interessante é essa perspectiva do olhar do exterior, como você colocou, foi para outros lugares, para ver apenas uma coisa, mas valeu a pena. Sim, Dependendo, claro que você aprendeu várias coisas, mas se fosse Não, isso aí foi um pequeno detalhe de tudo que eu isso, vivi, né? mas quando a gente fala de uma coisa só que foi Se você aprendida, for então explorar, já né? valeu muito a pena. Então é essa perspectiva do que vale o investimento, né? Para você conseguir aplicar no seu negócio. Porque acaba sendo um investimento altíssimo, né? Porque você paga curso, tem a despesa no qual você vai, né, ter que se É um investimento deslocar. Para a altíssimo. gente acaba sendo bem mais difícil que sai, né, de Afogados, vai até Recife. Recife. Acho que a viagem, esse percurso é mais longo que a própria viagem internacional. Porque Mas tu isso, é um pega, no esforço. caso todo, com certeza o voo é de São Paulo. Ou de Isso. outro lugar. Aí tem que ir para Recife, São Pra Paulo, São Paulo, É. o destino É final. um desafio ainda bem maior. Mas olha, quando você ama o que faz e quando você quer entregar o melhor, isso acaba É irrelevante. sendo totalmente relevante, É irrelevante. né? E você fica feliz porque está entregando algo de qualidade. E quando chega, você chega com a mente totalmente expandida e pensando em muitas possibilidades, né? Então eu penso assim, até para as pessoas, né, independente do segmento, eu acho que você tem que procurar fazer o melhor
Ah, eu não posso viajar para fora do país. Tudo bem. Hoje em dia, Jaqueline, o que mais tem são cursos online gratuitos. Hoje em dia, o que mais tem são informativos aí, tanto no YouTube. Tem a inteligência artificial, que eu acho que só não evolui quem não quer, né? E mas muitas pessoas querem o quê? Tudo muito fácil, acham que as coisas caem do céu. E para todo sucesso existe um processo que tem que ser suportado. Perfeito. Ah, mas fulaninho hoje está num patamar de sucesso na sua carreira. Tá, mas e o que ele vem vivendo? E para ele também alçar novos voos, existe um processo que só sabe quem está nos bastidores. Perfeito. Ou você acha que eu vou para o Instagram e vou falar minhas dores? Lá eu vou mostrar só o que eu quero. Lá é um álbum de fotos. Um álbum de fotos, você mostra foto feia? Isso. Você só vai mostrar o bonito. Então, na vida da gente, né, o real, o principal, está fora das redes sociais. E o principal de tudo, você não se comparar, não se comparar e você não querer ser igual ao coleguinha. Porque eu vejo muita gente se perder, porque, eu nem digo copiar, porque hoje todo mundo se inspira, né, em todo mundo. E eu acho que todo mundo tem algo a ensinar, né? E tanto a ensinar como cabe a gente, como se diz, cabe a gente, como é que eu posso dizer? Me ajuda aí, que agora eu dei um branco. Amadurecer. Não, você ensina e eu vou absorver o que eu quero, o que eu acho que vai ser importante para mim. E daí muitas pessoas perdem tempo, ou querendo prejudicar o colega, né? Ou querendo fazer algo que não é legal, que não é ético. Então, eu acho que tudo isso vai impactar negativamente no seu negócio. Foca no seu. Eu acho, e tem até outra frase que eu gosto muito dela, que diz assim: você você é única e esse é seu superpoder. Não é bem assim, mas é nesse sentido. E é isso. Eu sou única no mundo e esse é o meu superpoder. Aí você às vezes se comparando, mas às vezes Jaqueline tem uma qualidade maravilhosa que eu não tenho e assim E sucessivamente. você tem outra tal quanto que eu não tenho. E isso, mas eu queria ser igual a fulano. Tá, se você quer ser parecido com fulano, se você admira X qualidade, então vai estudar para isso, né? Vai ler, vai procurar algo que vai te acrescentar. Agora, você sai, se você quer mudar de vida ou quer mudar de negócio e você só sai para falar da vida do povo, você só sai para tomar ou você só sai para um ambiente que não vai te acrescentar em nada, você não vai crescer. Acho que são fases que cada as pessoas passam também. E ambiência, né? A Sim. gente é reflexo de tudo isso. Então, você respira um bem vestir, você respira as pessoas, um bom acessório, buscar o melhor produto, é sua ambiência. E tem fases que as pessoas estão ainda em uma caminhada. E é nessa Não, caminhada sim, e vão se e inscrevendo. tá tudo bem. Mas quando eu cito isso, eu cito, por exemplo, para pessoas que chegam às vezes para mim e falam assim: "Ai, Dani, eu queria tanto fazer determinada coisa". Tá, mas o que você está fazendo Uhum, em prol de conquistar isso? perfeito. Ah, eu tô em casa assistindo maratonando série. Tá, então você acha que vai atingir tal objetivo? Entendeu? Então são escolhas, são processos, é o que você vai suportar, que é muito fácil ir lá no seu negócio, ai que massa, Jaqueline fez isso, o que foi que Jaqueline fez até chegar nisso? É, Não é assim, nada é assim, né? não existe o assim, não. Não existe, né? Existe o quê? Um trabalho duro, existe muito esforço, então por isso que eu sinto a dor das pessoas que, quando eu vejo alguém bem-sucedido ou quando eu vejo, algum negócio sendo inaugurado, reinaugurado, eu sei, o que é essa alegria, assim como também sei o que é a dor de você estar perdendo tudo, Uhum. né, de você fechar um negócio. Então, tudo isso é você entender o processo, suportar o processo e fazer por onde também as coisas acontecerem, Perfeito, Dani. né. Muito bem, vamos bater palma, Amanda. Eu Vem cá, amei. dá um abraço. Minha amiga, muito obrigada, de coração. E eu queria que tu falasse, remetesse àquela frase do início, quando você foi citar sobre sua mãe, sobre o quanto você aprendeu com seus pais, o que você já veio de berço. E quando você falou a palavra se encontrou, né? Então, quando a gente trata a
a nossa vida de maneira e leva ela muito a sério. Quando a gente leva a vida leve, porque a vida já é tão dura, né? Quando eu digo levar a sério, é você se auto-reconhecer e fazer sua vida ser feliz. Por isso que a gente tem que levar a vida a sério. Porque se a gente for deixar a vida me levar, a vida leva eu, Não, nada vai acontecer. E a nada. gente não vai construir nada, né? Então, para você construir a Dani que está sendo construída, que todos os dias você vai construindo, foi onde tu se encontrou lá no passado. Teve que Isso, sair do banco, teve que passar por desafios, teve que ter decepções, e assim foram construídas, para que Dani se encontre, né? isso. E às vezes a gente não entende, né? Aí no processo é que você vai entendendo as coisas. Por isso que a maturidade ajuda você a respeitar também o processo, a não Sim. ficar ansioso, a não ficar, ai meu Deus, será que é isso que Deus tem para mim? Ele sabe tudo que vai ser bom para Sabe? você. Já está Só que tudo você tem que escrito. agir, Tem que ter né? E você lá movimento. dormindo na Se caminha, Deus você não não vai se fazer por você, movimentar, não não, tem resultado diferente, não. né? Tem que se E movimentar. daí é onde você conecta, né, o seu hoje com a sua essência lá no No final. passado. Por isso que às vezes quando você estiver um pouquinho perdido, volta lá na tua É, essência, sabe? Olha de onde tu veio, olha verdade. quem fez você suportar o processo. Isso Então tem mesmo, Dani. muitas coisas que acontecem que eu faço. Poxa, na minha infância isso aconteceu, mãe me ensinou isso, meu pai me ensinou isso. Eu lembro, eu vendi batata na feira. Então eu amava vender, eu amava falar da batata, do benefício da batata, vê? Do mamão, eu lembro que na época era um mamão Havaí pequenininho. Eu lembro na época de carnaval, mãe fazendo os abadás para as meninas irem Ela lá. já fez vários meus. E vários, e mãe fazia, olha, só vai ganhar quando você me ajudar a fazer o de todo mundo, né? Mas eu amava aquilo. A prova viva disso, que nenhuma das minhas irmãs ficavam lá com ela, né? E eu ficava. Eu amava pregar botão, eu amava ver todo o processo. Eu amava quando a mãe me pedia ajuda para ajustar as roupas no corpo de vocês. Então, assim, eu cresci vendo isso, mas eu não sabia que era isso que eu queria para minha vida. Eu lembro que mãe ganhava muitas revistas, manequim. Eu ficava assim, ó. "Ah, meu Deus, que roupa! E sempre mãe fazia nossas roupas. Ó, a gente já vai entrar em outro assunto. Mãe fazia nossas roupas e ela dizia assim, que a de Eide, de Cíntia e de Kaline não tinha estresse. Elas só diziam, não mãe, tá tudo bem, eu quero essa. Quando era a minha, eu vinha com modelo. Eu vinha com... Aí mãe disse, Daniela, juro, quando tu chegava com o teu papelzinho, desenhando a roupa, eu me tremia toda. Então, assim, para você ver como assim as coisas aconteciam naturalmente e hoje é que a gente entende, né? Então, mãe hoje contando algumas histórias e algumas coisas que a gente A sua lembra. inquietação, né? Isso. E eu lembro, eu com acho que 12 anos, eu sentada na calçada com minha irmã, eu fazia, e se a gente abrisse um negócio de gravar CD, sabe? Sempre pensava assim em coisas e sempre era voltada Para a gerando a negócios. oportunidade, né? É. Dani, queria que tu finalizasse com uma frase para demonstrar o quanto foi importante tu se encontrar, né? Para que as pessoas também possam se encontrar na sua área. Você, na sua perspectiva, né? Quando você falou e você falou com propriedade que você tinha se encontrado, queria que você falasse para aquela câmera ali. Hum. Eu acho que é a frase que eu falei há poucos minutos, que você é única e esse é o seu superpoder. Muito Com bem. certeza, porque eu acho que a partir do momento que você se encontra, que você sabe que você é única, ninguém vai ser igual a você. E esse é o seu superpoder para você evoluir e você fazer o que você quiser. Qualquer pessoa, ela tem o poder de ser e de fazer o que ela quiser, porque ela vai se propor e ela vai fazer. É porque a gente se limita, né? É uma das coisas que a gente não tem como. Você pode ensinar tudo, menos a outra pessoa a ter a vontade. A vontade dela é sua. Isso. Então, se você tiver Exatamente. vontade de algo, você tem o poder de conquistar o que você desejar. Exatamente. E é isso. É você primeiro se conhecer, se encontrar para ser o que você quiser. É isso aí, Dani. Muito obrigada. Obrigada. Que Deus te Foi ótimo. abençoe. A Espero... Amanda quer falar um pouco. Bora, Amanda. A Amanda não quer falar. Deveria. Só dê um oi aqui. Só vou botar o microfone. Você não vai aparecer. Dê oi. Oi. A Amanda ia ter teu fã-clube, tá? Teu fã-clube vai todo te assistir, Amanda. Eita, Senhor. Dani, obrigada.
Espero que você tenha gostado e que foi um papo bem legal. Foi, eu amei. Principalmente pelo fato de eu entender algumas coisas, que eu tenho certeza que tem gente que não sabia. E depois eu volto para a gente ter um papo só voltado para a moda. Só de quebrar alguns paradigmas, né? Algumas... Vamos fazer um desfile? Eita, peraí, Jaqueline aí. Pode colocar, façam suas perguntas relacionadas à moda e a gente responde aqui. Tá certo. Né? Quem sabe? Respondo com Dani Oliveira. Pronto. Gente, muito obrigada pela tua espera, pelo teu acompanhamento aqui. Foi maravilhoso. Amigo, corta para essa câmera aqui. Aqui são várias câmeras. Essa daqui são várias câmeras, a gente tá Eu só sou acostumada com o celular, assim, o meu bastãozinho. Mas, de toda forma, fico muito grata e feliz por você estar aqui, dizer que a gente está aqui nas segundas para poder fazer você se encontrar, que isso faça sentido para você, que a gente consiga contribuir com o teu dia a dia, fazendo evoluir, com gestão, com aprendizado, com vida, com ensinamentos, com moda, fazendo a gente se vestir bem. E é isso, tá? Muito obrigada pela tua escuta. Na próxima segunda a gente tá aqui, assim, se Deus permitir. Um beijo e a gente se encontra no próximo encontro. Posso mostrar meu look? Agora, levante-se. Levante-se. Look total, lança perfume. Tem que fazer o provador, Tem que fazer. Qual é o Instagram da loja? Acho que é Casual Story PE, né? Olha aí, minha gente. É porque é tão maravilhoso esse look que eu disse, não, eu tenho que mostrar ele em pé. Cadê? Deixa eu... lindo mesmo. Aqui, ó, vim pra cá. Olha, minha gente, olha que proposta mais elegante. Desfilando, Amanda. Mulher, tem que mostrar a produção. Desfilando muito bem. Né? Vocês gostaram? Quem gostou, vai lá na Casual e compra. Gente, muito obrigada. Encerramos com o desfile. De Dani, tá? Um beijo, tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio, se Deus permitir, assim Ele quer.